Olá, bem-vindos a mais um encontro semanal com o programa Inteiro Teor. Eu sou Adriana Dutra e vou acompanhar você nesta edição especial para mostrar alguns dos entraves que pessoas com deficiência enfrentam na hora de ir em busca do sonho de entrar para o serviço público por meio de um concurso. Confira comigo. TRF1 entende que, em concurso, a compatibilidade entre o cargo e a deficiência do candidato PCD deve ser feita no estágio probatório. No item Entrevista, especialista em Direito Administrativo fala sobre o que diz a lei quando o assunto são as cotas para PCD. Começa agora. Vem comigo. A Lei Brasileira de Inclusão foi criada com o objetivo de assegurar que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos e liberdades fundamentais com tranquilidade. E isso deve valer para o momento de prestar um concurso público. Especialistas apontam que a falta de uma legislação mais completa sobre o tema leva muitos candidatos a buscarem seus direitos na Justiça. Confira com Fátima Uchoa. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicou que 18.600.000 brasileiros com 2 ou mais anos de idade tinham algum tipo de deficiência. Dos mais de 99 milhões de pessoas com ocupação naquele ano, quase 5% declararam ter alguma deficiência. Na esfera do Serviço Público Federal, dados do Infogov-SIAP, que é o Sistema Integrado de Administração de Pessoas, indicam que os servidores nessa condição cresceram de quase 4 mil em dezembro de 2014 para quase 7 mil em junho de 2023, uma variação de 70%. E é no artigo 37, inciso 8º da nossa Lei Maior, que temos as primeiras linhas para amparar essa parcela da população, como ressalta este advogado especialista em concurso público. É importante observar que essa ação afirmativa ela surge na Constituição Federal. É claro que a Constituição ela não define um limite mínimo e máximo desse quantitativo de vagas. Aí, por exemplo, nós temos a Lei 8.112 de 1990, que é uma lei que regulamenta os servidores públicos da União, que vai dizer objetivamente que, olha, a reserva de vaga para as pessoas PCDs deve se dar num percentual mínimo de 5% ao máximo de 20% daquelas vagas. O advogado ressalta que, enquanto não há uma legislação própria que discipline os concursos públicos no âmbito de todos os entes federativos, vários normativos são considerados na hora de definir as regras dos certames. Há no âmbito do Congresso Nacional, há mais de 30 anos, a Lei Geral do Concurso Público, que até hoje, desde a promulgação da Constituição Federal, ela não foi aprovada. Então, hoje, de um modo geral, nós temos a Constituição Federal, as Constituições estaduais, as leis orgânicas dos estados e algumas normas infraconstitucionais de alguns entes da federação, como, por exemplo, o Distrito Federal, regulamentando o tema. É importante observar que nós também temos tratados internacionais, que inclusive foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico pela teoria dual dos tratados internacionais, com status de emenda à Constituição, porque foram amplamente aprovados no âmbito do Congresso Nacional, que também regulamenta esse tema, que é o tratado e aquela Convenção de Nova York de 2007. Então, ela diz em seu texto que os signatários devem favorecer o ingresso, facilitar a inserção dos deficientes no mercado de trabalho. Bem, nem sempre a facilidade define a realidade de candidatos a cargos públicos que concorrem dentro das cotas nessa condição. O biólogo Bruno Campos sabe bem do que estamos falando. Ele tem prótese no joelho esquerdo e artrose nos 2 tornozelos. A deficiência física foi resultado de complicações da hemofilia, uma doença genética caracterizada por problemas na coagulação sanguínea. As dificuldades enfrentadas desde os 15 anos de idade incentivaram Bruno a buscar o serviço público. E eu vi no serviço público uma oportunidade de eu ter uma estabilidade devido à minha condição física e fazer o que eu amo, né, que é trabalhar na minha área, que é a área ambiental.
Em 2013, o biólogo foi aprovado em um concurso para técnico administrativo do IBAMA, mas ao ser submetido à perícia da banca organizadora do certame, foi reprovado. A avaliação foi que ele não se enquadraria na condição de PCD. Só com a judicialização do caso e após passar por perito nomeado pelo magistrado que julgou a demanda, obteve o direito de nomeação e posse. Em 2018, desta vez em concurso de nível superior para analista ambiental do mesmo órgão. Acreditem, Bruno enfrentou nova batalha para ser encaixado nas cotas de PCD. Fui para a perícia e novamente eles me eliminaram do concurso, mesmo eu já sendo deficiente na mesma instituição que eu havia acabado de passar como deficiente. Aí eu entrei com recursos, então eu tive que novamente entrar na justiça. Eu entrei 2 vezes pelo mesmo motivo. Aí eu entrei com mandato de segurança que subiu para o TRF1 e o desembargador me deu o direito de tomar posse enquanto se discute o mérito. Nisso, o juiz, há um tempo atrás, também nomeou um perito. Eu passei pelo perito e o perito, novamente, um outro, falou que ele se enquadra sim. E agora o processo está concluído para decisão. E provavelmente o juiz vai dar de novo o veredito a meu favor, porque ele vai se basear no que, apesar de todas as provas que já tinham no processo, se basear no que o perito decidiu. O caso de Bruno Campos é um dos vários que chegam à Justiça Federal da Primeira Região. Em outro desses julgados, a 11ª turma considerou ilegal a exclusão de um candidato aprovado para a vaga de PCD como técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Ele, assim como Bruno, foi eliminado na avaliação médica admissional sob a alegação de impossibilidade para exercício do cargo. O relator dessa demanda, desembargador federal Rafael Paulo Soares Pinto, afirmou que a jurisprudência do TRF1 considera ilegal excluir candidato aprovado em vaga para PCD em decorrência de supostas limitações físicas, já que a aferição da compatibilidade entre a deficiência apresentada e o desempenho das atribuições do cargo deve ser feita durante o estágio probatório. Em outra situação analisada pelo TRF1, mais um caso semelhante. Uma candidata foi eliminada de concurso público para o Tribunal de Contas da União pelo fato de não ter a deficiência reconhecida para se enquadrar em vagas de PCD. Um dos advogados atuantes no processo detalhou as condições físicas dessa candidata. As limitações dessa candidata são basicamente limitações mecânicas. São limitações irreversíveis que ela tem no seu ombro direito, sequelas de um acidente automobilístico, limitações de movimento, na casa dos 50% de movimentação dos movimentos chamados finos da mão dela, e essa necessidade de sempre ter o seu antebraço apoiado quando da utilização de mouse ou mesmo para a digitação, o que leva a desempenhar as suas atividades abaixo do padrão considerado normal. Ainda segundo o advogado, não havia empecilhos para essa candidata exercer as atividades inerentes ao cargo de auditor federal de controle externo do TCU. E esse foi o entendimento da 6ª turma do TRF da Primeira Região, que, acompanhando o voto do relator desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, manteve a sentença, determinando que a União providenciasse a nomeação e a posse da candidata, obedecida à ordem de classificação. Decisões nesse sentido, elas são extremamente importantes porque elas combatem uma ilegalidade, uma discricionariedade que as bancas e a administração muitas vezes têm, no sentido de não reconhecer determinada situação de saúde como uma deficiência, seja ela física ou de outra natureza, enquanto alguns candidatos ficam em um limbo. Eles não podem competir em igualdade de condições junto à ampla concorrência, muitas vezes porque as situações deles são incapacitantes para determinado cargo, mas também não podem competir como cotistas. E a razão de ser dessa política pública de cotas é justamente a inserção dessas pessoas com limitações frente à média da população, serem efetivamente inseridas no mercado de trabalho. Se não fosse a justiça, eu não teria tomado posse, não teria adquirido um direito que era meu, entendeu? O que eu percebo é o seguinte, hoje, em relação às deficiências físicas, existe muito preconceito. As pessoas enxergam o deficiente como aquela pessoa incapacitada.
E é diferente você ser incapacitado e você ser limitado. São duas coisas completamente diferentes, mas ambas te enquadram como deficiente. Entendeu? Tenho minhas limitações físicas, mas incapaz eu não sou para isso, porque a atividade me dá a possibilidade de exercê-la mesmo com a minha deficiência. A repórter Fátima Uchoa conversa agora no IT Entrevista com o advogado Pedro Rodrigues, especialista em direito administrativo. Eles vão aprofundar a questão da legislação que é usada como base para a participação das pessoas com deficiência em concursos públicos. Então, doutor Pedro, eu gostaria de saber se as leis que regem os concursos públicos, elas trazem especificações sobre candidatos com deficiência? Atualmente, nós não temos uma lei geral de concursos públicos que estabeleça regras mínimas, regras básicas para os certames no país. O que nós temos são previsões em legislações que também tratam de outras matérias, como lei de cotas, ou mesmo normas próprias de determinadas carreiras que já tratam sobre o respectivo concurso público, além, é claro, das previsões mais genéricas que nós temos na Constituição Federal. Nós temos também a própria Lei 8.112 de 90, que rege os servidores públicos federais e civis do país, e principalmente os decretos 3298 de 99, 9.508 de 2018, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que trazem os conceitos de deficiência para fins de ingresso no serviço público como candidato cotista. Quais seriam os tipos de deficiência, doutor Pedro, que geram esse direito de candidatos concorrerem a vagas específicas para a PCD? Gostaria, inclusive, que o senhor citasse exemplos. As deficiências previstas em lei para fins de concorrência em concursos públicos como cotistas são deficiências auditivas, bilateral ou unilateral total, deficiência visual, deficiências físicas, como paraplegia, monoparesia, nanismo, ou mesmo o caso de pessoas com membros com deformidade congênita ou adquirida, além das deficiências intelectuais que gerem um funcionamento intelectual significativamente inferior à média da população. Os candidatos com alguma deficiência, eles podem requerer condições especiais para a realização das provas? Os editais dos certames, principalmente a partir da previsão do Decreto 3298 de 99, devem trazer a possibilidade de condições especiais para a realização das provas, justamente a fim de se efetivar uma igualdade de condições entre candidatos. É possível, por exemplo, provas com fontes e imagens ampliadas para candidatos com baixa visão, é possível prova em braille, é possível auxílio de leitor, é possível um pedido de acesso ainda mais específico, com maior acessibilidade para os candidatos, é possível tradutor ou intérprete de Libras, assim como o tempo adicional, tempo maior para a realização das provas, ou mesmo alguma outra situação específica, alguma situação especial que dependa de uma condição especial ainda maior para determinado candidato cotista. E essas solicitações elas devem ser feitas no momento da inscrição do certame, se possível, conjuntada da respectiva documentação médica que ateste essa necessidade. Há alguma limitação ou limitações previstas em lei para o ingresso de pessoas com deficiência no serviço público, doutor Pedro? As incompatibilidades ou condições incapacitantes, via de regra, elas são descritas nos editais dos próprios concursos. O que muito se observa são principalmente incompatibilidades de determinadas deficiências com cargos que exijam, por exemplo, um esforço físico significativo, habitual e além da média dos demais cargos no cumprimento ali das funções gerais daquele determinado cargo.
Como é que o senhor, então, avalia a resposta que o Judiciário vem concedendo a demandas de candidatos PCD que se sentem lesados? Os entendimentos firmados, eles têm tornado a inclusão mais próxima de ser uma realidade, doutor Pedro? A posição do judiciário brasileiro, ela tem se mostrado cada vez mais importante na efetivação dessa política de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A partir do momento que você tem uma ilegalidade em um ato que exclui determinado candidato cotista PCD de um certame, e você vê o judiciário efetivamente analisando uma situação, muitas vezes possibilitando provas periciais, a fim de fato verificar a condição de determinado candidato e trazendo decisões positivas. Então, a partir do momento que você tem o judiciário atualizado, se mostrando em constante evolução quanto à avaliação dos conceitos e das legislações, você garante, inclusive, esse entendimento positivo por parte dos candidatos que possuem essas condições. Doutor Pedro Rodrigues, muito obrigada por sua participação aqui no IT Entrevista. Perfeito, ficamos à disposição. Qualquer outro ponto que pudermos ajudar, estamos por aqui. Termina agora mais uma edição do Inteiro Teor. Mas você ainda pode acompanhar tudo o que acontece no TRF da Primeira Região nas redes sociais. E a gente volta com mais novidades. Tchau!